Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. Sim, e acho que é interessante porque, por outro lado, há muito sendo dito sobre alguns desses lugares, mesmo com a falta de informação. Eu acho que uma coisa que estava acontecendo quando comecei a criar uma Xangura foi que quando você pesquisa no Google se o Bitcoin é proibido em qualquer país da África, havia um artigo que dizia sim, o Bitcoin é proibido na Namíbia, sim, o Bitcoin é proibido na Nigéria e assim por diante, mas todos esses artigos eram uma interpretação errada por algo que foi dito uma vez pelo Banco Central ou qualquer outra coisa, certo? Então, a maioria dos bancos centrais na África disseram não queremos que os bancos façam negócios com empresas de Bitcoin, mas isso não é uma proibição do Bitcoin, certo? Você ainda poderia construir uma carteira de Bitcoin, ainda poderia fazer o que quisesse em qualquer país. E como consequência, esses artigos meio que dificultaram ter certas conversas com negócios locais nesses países, porque então eles liam os artigos que interpretaram mal o que os bancos centrais estavam dizendo e eu fiquei tipo, tá legal, mas você sabe, agora eu acho que cada região no Canadá está se manifestando cada vez mais e realmente corrigindo as interpretações erradas aqui e ali. Não, perfeito. Quer dizer, novamente, as semelhanças, porque quando eu estava falando com o Roger, ele nos disse que a China nunca baniu o Bitcoin, como entendemos aqui no Brasil, como os americanos entendem, como algum cara no governo diz algo, mas nunca foi implementado como legislação e esse tipo de coisas, mas aqui não temos, não podemos, tipo, verificar e não temos pessoas lá dentro com quem possamos falar tão facilmente. Então, bem-vindo, cara. Muito legal que você está aqui. Olá, muito obrigado. Vamos começar do início. Quero dizer, provavelmente aqui no Brasil, as pessoas não sabem quem você é, como sua história antes do Bitcoin, como nos deu um pouco de contexto de onde você é, como foi crescer, os problemas que a África enfrentou com o dinheiro forneça um grande Ao contexto. redor para que as pessoas entendam o resto do que vamos falar, tudo bem, legal. Então, eu sou um desenvolvedor de software sul-africano, cresci em um município chamado Mamulodi. E sim, então fui para a Universidade de Pretória para estudar ciência da computação e sim, cresci como rapper durante a minha adolescência. Se você não sabe o que significa Mamulodi, significa a mãe das melodias e então, sim, a música é uma grande parte de vida. Mamelodi é, na verdade, uma das regiões ou cidades que origina o género chamado Amapiano hoje, certo? Mas chamávamos de Bacari naquela época e agora evoluiu para o que é o Amapiano hoje. E sim, então cresci como rapper durante a minha adolescência, então eu fazia parte da cena local de rap, segui bastante o lado da música independente. Ahm, no final do ensino médio, eu basicamente tinha que decidir, tipo, ok, continuo com essa coisa de rap.
ou faço outra coisa certo, então eu decidi fazer outra coisa, porque na minha avaliação dos 4 anos ou mais que eu estava fazendo rap, dos 14 aos 18 anos, eu fiquei, tipo, eu não vejo nada mudando. Certo, e então eu estudei ciência da computação, mas então no primeiro ano algo mudou quando a mudança foi que rap estava baixo bem, lentamente, mas em um curto espaço de tempo, ahm, tornou-se o maior género na África do Sul. Tivemos rappers como MT, rappers como Nasty C e Sim, a.k.a. Quem realmente impulsionou o rap a se tornar o maior género no país, talvez até o continente, e onde eu estava naquele momento, eu estava na universidade, então continuei no caminho e efetivamente então não era tarde demais para mim porque eu meio que não estava vivendo a mesma vida para realmente, você sabe, ainda participar, mas então alguns anos depois da universidade e durante a universidade eu ouvi falar sobre Bitcoin, mas depois da universidade eu estou fazendo alguns bugs. Coisas de recompensa, bem, talvez por volta do último ano de universidade. E eu receber uma recompensa por bug de tipo $1000, e aí me oferecem o pagamento em PayPal ou Bitcoin, certo? E essa foi efetivamente a primeira vez que alguém me fez essa pergunta. E sim, foi como o momento Morpheus, onde Morpheus apresenta a Neo, a pílula vermelha, pílula azul, e sim, eu olhei todas as opções. Ok, o que é essa coisa de Bitcoin ou para que posso usá-la? Também não tinha uma conta no PayPal, então fiz uma análise semelhante para o PayPal. O que é essa coisa de PayPal? Para que eu poderia usá-la? E então Quando foi isso, acho isso que 2016, 2015. Então a conclusão foi que eu não estava em posição, ou se eu aceitasse o Bitcoin, de gastar o Bitcoin, certo, né? Não havia lojas que eu frequentasse ou qualquer outra coisa que aceitasse Bitcoin, mas no papel eu poderia pelo menos comprar alguns álbuns no Bandcamp. Como eu disse, sou um grande fã de música, então escolhi a opção do PayPal. Assim, nesse cenário, uma versão de Matrix, é, o Neo toma a pílula azul e então o sonho termina, certo? Mas então, 2017, o que aconteceu é o azul, o mercado em alta, basicamente estava em toda parte nas notícias, e eu fiquei tipo, espera um minuto. Eu já ouvi sobre esse negócio de Bitcoin, eu estava apresentado com a opção de obter isso. E sim, aí eu fiquei tipo, espera, isso vale cerca de 10 vezes mais do que valia quando me foi oferecido o pagamento. E aí eu decidi que descobrir o que é e como funciona, mas também como encontrar o próximo Bitcoin de forma eficaz, porque esse também era um dos maiores pontos de discussão na época. Litecoin, Monero e qualquer outra shitcoin favorita sua, e efetivamente o que concluiu que havia um enorme caso de uso para coisas como o Litecoin e coisas como Monero. Porque ao mesmo tempo as taxas na cadeia eram muito altas e se você estivesse apresentando alguém ao Bitcoin, provavelmente você não enviaria Bitcoin on-chain para eles. Mas na época a única maneira de enviar Bitcoin era on-chain e as taxas eram relativamente altas, um, especialmente para o valor em rand da transferência. Então eu enviaria criptomoedas para as pessoas via Litecoin ou outra qualquer, e sim. Então, avançando um pouco, 2018, hum, o mercado baixista começa. Essa foi a queda mais rápida que acho que já experimentei no preço do Bitcoin, em janeiro de 2018. E eu fiquei tipo, espera, provavelmente tem algo que eu não entendi desta coisa toda. Todas as shitcoins que eu tinha perderam todo o seu valor. A Binance tem uma página de resíduos onde, se você possui um token que perdeu tanto valor que não pode mais ser trocado na exchange, eles permitem que você troque por BNB. E então, com sorte, você tem tokens suficientes em valor acumulado para trocar Binance Coin por Bitcoin.
Certo, e sim, então esse foi outro passo na cara. Acho que adicionaram isso em algo como 2019 ou algo assim. E sim, então 2018, 2019, estou lendo sobre o Bitcoin, estou tipo, ok, o que é isso? No final de 2017, a conclusão foi, claro, 7 transações por segundo, blá blá blá, mas então estou tipo, há algo mais que está dando valor a isso. Então, o que é isso? Eu comecei a ler mais sobre Bitcoin, o padrão Bitcoin, lendo mais sobre economia, basicamente. A alma, dependendo de como você lê isso, ou como. ah, hum, eu acho que a ação humana por Ludwig von Mises também, e ali eu tive muitas conclusões. Eu estava tipo, ok, essa coisa de dinheiro é realmente uma conversa interessante em si. E a economia por trás do dinheiro também é um tópico interessante. E eu senti que Bitcoin meio que te dava uma desculpa mergulhar profundamente em uma ampla gama de tópicos como dinheiro, economia, eletricidade, teoria dos jogos computacionais e a lista continua. E sim, a partir daí eu senti que seria ótimo ter essas conversas em casa, mas a principal coisa ou a principal barreira é que o inglês não é a primeira língua para muitos sul-africanos. A maioria, certo? Certo, Eu sim. não. As pessoas no Brasil provavelmente não percebem o que é a África do Sul, porque aqui no Brasil temos apenas uma língua Qual oficial. é português? Tipo, com este português, sim, temos como diferentes Do línguas. nosso povo indígena, mas não os ensinamos na escola, como por exemplo no Paraguai eles ensinam Guarani, que era a língua dos nativos. Mas na África do Sul, se eu me lembro corretamente, são 12 línguas oficiais. 11, sim, sim, e sim, então o inglês provavelmente não é a primeira língua de ninguém na maioria dos casos, não é a segunda língua de ninguém, então é como uma terceira língua, quarta língua. E eu acho que, bem, com a geração mais jovem seria como uma segunda língua, seria estar mais próximo de uma primeira língua, ainda que não seja a língua materna. E sim, mas claro, se estivermos falando de economia, a maior parte do mundo não está com a geração mais jovem, está com as pessoas que têm estado trabalhando por mais tempo, certo? Então, se você vai ter uma conversa sobre dinheiro ou Bitcoin e qualquer outra coisa, você vai precisar ter essa conversa não em inglês ou na África do Sul. Então, começamos um serviço chamado, na verdade, um projeto chamado Exonomia, cujo objetivo é traduzir artigos de Bitcoin para línguas africanas. Sim, Ó, legal, meu começo aqui em Portugal, no Brasil, foi traduzindo artigos do inglês para o português por causa da mesma coisa. Tipo, os brasileiros normalmente não falam inglês, como não temos muitos idiomas oficiais, então os brasileiros normalmente falam português e nada mais. Então, quando eu comecei a estudar Bitcoin e queria entrar no ecossistema, a maneira que eu fiz isso foi traduzindo artigos também, com certeza. exercício muito eficaz para fazer e também lhe dá uma desculpa para consumir bastante conteúdo. Exatamente. É um ato egoísta no sentido de que você está fazendo isso para si mesmo, mas você quer ajudar os outros como um produto? Sim, exatamente, certo? Sim, Então, podemos até configurá-lo para focar não apenas na África do Sul, mas na África como um todo. Conseguimos alguns subsídios da BidMax. Acho que a BidMax foram os caras que nos deram o nosso primeiro subsídio, HRF, e os caras da Bitcoin Beach. E sim, alguns outros realmente contribuíram. que ano foi esse, mais ou menos? 2018, 2019, certo? Mas acho que por volta de 2021 foi quando começou a aumentar. A principal razão pela qual estava aumentando era que eu, obviamente, trabalhava como desenvolvedor de software, barra pesquisador, e então eu saí e comecei a trabalhar como desenvolvedor de software em tempo integral na cidade do Cabo, e então o lockdown aconteceu e então senti que era realmente um ótimo momento para começar algo no espaço digital, porque muitas das empresas mais estabelecidas estavam ocupadas demais tentando descobrir como lidar com esse negócio de lockdown remotamente.
Mesmo agora você tem empresas como a Amazon ainda tentando descobrir, bem, forçar os funcionários a voltar para o escritório, certo? E depois aceitar dispensar pessoas. Você não quer voltar ao escritório ou qualquer outra coisa. E sim, então eu senti que era uma ótima hora para começar qualquer empresa durante o confinamento, porque sinto e ainda sinto que as empresas menores podem fazer muito mais enquanto as maiores empresas ainda estão tentando descobrir em que direção realmente querem ir. E sim, então aí está. Desde que saí tive mais tempo para me concentrar na isonomia. Então, por volta de 2020, 2021, foi quando eu consegui mais subsídios porque realmente estava trabalhando. Tempo integral no projeto. E sim, fizemos muitas colaborações com outras pessoas, Bitcoin HC também. E sim, eu traduzi alguns livros para pensar. O The Blocks também é traduzido em uma língua. Acho que o Learn Bitcoin de Anita Portes também é traduzido em algumas línguas. Um, o The Layered Bitcoin de Nick Bataille é traduzido. Lá para mim era uma das coisas de como trazer mais pessoas de diferentes lugares a usar Bitcoin. Então, armado com todos esses artigos traduzidos, eu não. Visitar pessoas, falar sobre Bitcoin e quando chegava a hora de instalar uma carteira Bitcoin surgiam desafios. Ou a pessoa não tinha internet. Então eu colocaria no meu telefone e depois eles teriam internet para baixar o aplicativo. Mas se eles tivessem internet, geralmente não estavam usando um dispositivo premium. Então eles não teriam espaço suficiente para realmente instalar o aplicativo. E é muito difícil convencer as pessoas a deletarem o Instagram ou o WhatsApp, ou seja lá o que for. Um, e tudo isso com o objetivo de experimentar este aplicativo sobre o qual estão ouvindo. E então o terceiro problema seria aquela pessoa não usava um smartphone. Então Então houve a necessidade de outro projeto que iniciei que se chama Machangura. Homem Perfeito, essa é uma ótima introdução. E antes de mergulharmos em Macancura, que vamos fazer também, claro, nós brasileiros não sabemos muitas coisas sobre a situação econômica na África do Sul, como não sabemos sobre o sistema bancário, como a economia em geral, e não apenas a África do Sul, mas o resto da África, e tipo, em outras palavras, que tipo de dificuldade vocês enfrentam lá? Sobre dinheiro, certo? Bem, antes de tudo, acho que uma das coisas mais importantes a entender é a história da África do Sul com o apartheid e o governo da minoria, os brancos tendo a propriedade da economia e todas essas diferentes guerras, blá blá blá, Nelson Mandela saindo em 1994. Portanto, efetivamente, grande parte da economia sul-africana ainda é modelada em torno dessa história, certo? Porque uma coisa que não aconteceu na África do Sul foi que nenhuma medida económica foi realmente aplicada para corrigir ou 400 anos ou mais de história de vantagem económica para a maioria, para beneficiar a minoria e eu acho que, claro, atualmente temos Israel e Palestina acontecendo e Israel é um estado de apartheid onde há uma desvantagem para a maioria em benefício da minoria. E sim, então a África do Sul é isso, mas sabe, anos atrás, e uma coisa para se pensar quando se pensa na África do Sul é que agora está acontecendo um genocídio em Gaza, certo? E claro, em algum momento isso vai parar, certo? Espero que em breve, mas então o que vai acontecer para corrigir todos os danos que foram feitos, todo o trauma que foi causado e assim por diante. Um,
E sim, essa é uma pergunta complicada e a África do Sul é usado ao estudo de caso para como isso é uma coisa muito difícil de corrigir, porque o sistema educacional é ou foi configurado de forma que a maioria apenas trabalhasse empregos de baixo nível. Um dos maiores protestos que tivemos na África do Sul foi um protesto estudantil em 1976, onde estudantes, e por estudantes quer dizer alunos do ensino médio, estavam protestando contra uma das regras do governo que estava tornando o africans o meio de instrução. Africans é a língua da minoria que fala africans E é na África do importante Sul. que as pessoas saibam disso, porque africâneres, para nós brasileiros, soa como africano e como se fosse uma língua local, mas africâneres não é uma língua É local. meio que uma língua local. Não é como dos Boyers É do holandês, sim, é canal. descendente do holandês porque eles são descendentes dos holandeses que vieram para a África do Sul, mas sim, é meio que um sabor local. Não sei, o português brasileiro é tão diferente do português de Sim, sim, é Portugal? muito Sim, diferente. então eu não sei se seria um exemplo muito semelhante, sabe? De como o português do Brasil e o de Portugal são diferentes. Mas então você teria uma palavra para o português brasileiro. Então o afrikaans seria isso com o holandês. E é por isso que se chama Mas os afrikaans. holandeses que estavam na África do Sul são como uma minoria. Sim. E sim, então esse foi um dos maiores protestos. E aqui está outra coisa interessante. E temos muita música de luta como Miriam Makeba, Hugh Masekela, muitos outros artistas. E há uma música de Miriam Makeba chamada Jigichela Ngamachi. Não é dela, é de outra pessoa. Um dos dois, 7 nomes. Ela cantou Gisela Ramates e Miriam Makeba também cantou. O que significa jogar a pedra. E recentemente fui lembrado da música ao ver o que estava acontecendo em Gaza, onde as crianças estavam jogando pedras nos tanques dos soldados do IDF, porque é no mesmo espírito. Se você tem alguém que está te atacando e você não pode protestar pacificamente contra eles, e você não está equipado ou armado o suficiente para protestar contra eles, ou mesmo para lutar contra eles, pelo menos com pedras, certo? E sim, esse era o espírito de muitas das músicas que foram escritas por artistas que estavam no exílio na época, porque, claro, você também não podia publicar essa música enquanto estavam na África do Sul. Então, os que estavam na África do Sul codificavam, certo? Se quisessem fazer uma música para Mandela, não mencionariam seu nome. Em vez de Mandela, diziam Malelo enquanto ele estava na Ilha Robben. Sentimos sua falta, Malelo, onde você está? Em vez de dizer sentimos a sua falta, Mandela, então exílio, blá 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 blá, legal, e agora a economia da situação é toda essa história. Um governo que implementou uma política educacional para manter a maioria em posições onde não podem trabalhar ou não se espera que trabalhem em gestão intermediária ou alta administração, onde se espera que trabalhem em tarefas de nível inferior, foram treinados principalmente ser capazes de receber instruções, mas nada mais. Então, professores, enfermeiros eram uma coisa importante. A polícia era uma coisa importante. Artesãos e seja lá o que mais. E ainda tínhamos engenheiros, ainda tínhamos advogados e assim por diante. Mas mesmo que você conseguisse estudar e tudo mais, era muito difícil realmente conseguir um emprego que exigisse que você fosse como um gerente superior, porque a estava consagrado no Estado. Isso até hoje em dia, ou como antes de 1994. Isso foi antes de 94, mas no fim não houve nenhuma medida corretiva para isso. Então é algo que, mesmo se você for à África do Sul hoje e passar algumas semanas ou alguns meses, você vai perceber, você vai ver que, isso ainda está acontecendo. Então
Sim, essa é a história disso. E sim, a economia da situação ainda, os bairros pobres ainda estão lá, os bairros pobres também, e estão localizados próximas o suficiente da cidade para que as pessoas negras possam facilmente viajar para a cidade, trabalhar da cidade e à noite saem da cidade. Então, a cidade do Cabo, eu acho, é o pior lugar em relação aos townships, porque os townships estão um pouco mais distantes da cidade devido ao fato de a cidade do Cabo ser costeira, muito estranho. É costeira em um canto, então é costeira à esquerda e costeira à direita, e depois se projeta. Portanto, os townships tiveram que ficar um pouco mais distantes da cidade. O planejamento geoespacial para realmente funcionar como eles pretendiam. E a outra coisa engraçada, e não é engraçado num sentido sombrio. Você percebe que as pessoas geralmente querem escolher lugares muito habitáveis, naturalmente, sem planejamento ou qualquer coisa. Há sociedades de pessoas, civilizações de pessoas eram geralmente construir vilas ou cidades ou qualquer outra coisa nos lugares mais bonitos para se viver. Então, com o apartheid, quando a minoria chega e encontra todos os imóveis de primeira já habitados, o que é que você faz? Ok, vamos movê-los. A África do Sul tinha remoção, eu esqueci como a legislação era realmente chamada, mas pessoas e townships foram criados. Então as pessoas tinham que ser movidas dessas áreas para os townships. Então sim, havia pessoas negras vivendo em imóveis de alto valor na cidade do Cabo. Anos atrás, alguns deles eram mestiços anos atrás. Em Pretória é a mesma coisa. Então eles tiveram que ser deslocados e colocados nos bairros, colocados nos bantustões, para efetivamente permitir que a minoria, então, próprios imóveis de alto valor, que é a mesma coisa acontecendo em Gaza, porque os palestinos são os proprietários de imóveis de alto valor naquele lugar. E se você quiser trazer israelenses para dentro e judeus, e você tem um programa em que qualquer judeu no mundo poderia vir e reivindicar terra, para eles de facto conseguirem imóveis de primeira, você tem que expulsar alguém ou pagar alguém. E obviamente ninguém está sendo pago. O valor de mercado para seus imóveis de primeira categoria quando é uma minoria governando, então blá blá blá. Mas de qualquer forma, dito isso, nada foi feito para corrigir isso. Então, na verdade, algo está sendo feito no sentido sul-africano, onde você pode se inscrever em um programa para dizer, ok, legal, sua família foi removida dessa terra e assim por diante. Mas a maior parte é voltado para os chefes, certo? Então, se a sua família fazia parte de uma família real ou algo assim, porque também é muito difícil ter documentação fora das estruturas de como sua família é. Realeza. Então a maior parte disso é realmente feita para a família real e hoje as famílias reais e os chefes ainda são reconhecidos nas constituições sul-africanas. Mas eu tenho uma teoria selvagem sobre isso, que é efetivamente a cultura africana está sempre em movimento. Nós não somos estáticos, é por isso que estamos sempre inventando novas línguas. Bem, não mais. É por isso que há tantas línguas no continente, tantas tribos no continente, tantos clãs no continente. ahm, e o que eu acredito, é a minha opinião, não é um fato, é que se você quisesse conquistar um povo e as pessoas continuavam se movendo e você fez leis contra certas pessoas e queria que essas leis prevalecessem, você tiraria uma foto da paisagem e diria: há 11 tribos, há 11 línguas na África do Sul e a legislação é que o sistema de classificação, eles tinham um sistema de classificação. Brancos no topo, indianos, mestiços e depois negros. Então, Indianos como indianos da Índia? sim, acho que na África do Sul tem o maior número de indianos fora da Índia. Especificamente em Durban. Mahatma Gandhi também Sim, esteve eu lembro na dessa África do Sul. passagem da história de Gandhi, mas eu não sabia porque ele estava lá, tipo, tem uma grande razão porque ambos eram colônias britânicas e esse tipo de coisa.
provavelmente eu não sei, eu provavelmente deveria verificar. Minha resposta ignorante teria sido especiarias. Mas é claro que isso é ignorante mais para ser a razão. Sim, mas a África do Sul ainda tem. E sim, então a classificação estava correta: indianos, mestiços em negros, certo? Então, se você é um governante minoritário e quer realmente manter isso implementado, ahm, o que você quer é, você sabe, fazer uma foto instantânea, e o que eles fizeram foi também, efetivamente, agrupá-los em diferentes áreas do país, certo? Zulus aqui, Sutus aqui, e eles chamam isso de Banglustans, legal? E o que mais acontece? Ok, agora certo? precisamos avançar, então não vou dar mais da história. Então, geralmente, até hoje, as pessoas ainda, sabe, conversam entre si, criam uma nova cultura, criam novas formas de música e seja o que for, mas grande parte da economia ainda está na posse da minoria branca, certo? Acho que 98% de toda a terra ou algo assim, e a maior parte das terras agrícolas também, ou algo do tipo. E E sim, além disso, há espionagem, certo? Porque tivemos problemas de eletricidade, não por outras razões. Além de espionagem, se você me perguntar, eu poderia estar errado, mas duvido, e ao mesmo tempo, um. Não estamos discutindo o que deveríamos estar discutindo como país, certo? Não estamos focados nos problemas em que precisamos nos concentrar, porque não acho que precisamos do sistema político para corrigir quaisquer dos problemas que temos. Efetivamente há trabalho suficiente a ser feito e há juventude suficiente para fazer o trabalho que precisa ser feito, mas tudo isso é retardado pela política e retardado pelo. Você começa seu trabalho como estagiário e depois se torna júnior e então você se torna gerência intermediária ou você se torna sênior, blá blá blá. E sim, só precisamos de mais jovens nas posições onde eles podem tomar decisões e dizer, oh, como alguém com 20 e poucos anos, eu tenho obrigado. 30, mas como alguém com 20 e poucos anos eu gostaria de fazer um, dois, três, certo? E ali usar toda essa energia e tudo isso que você, para eles descobrirem se. Sim, Infelizmente, devido à história, não acho que a juventude entenda que está em posição de fazer isso. E não acho que tenhamos empreendedores suficientes para realmente fazer isso. Mas além de não termos empreendedores suficientes, nossa atitude em relação ao empreendedorismo está errada, principalmente porque não vemos o fracasso como você sabe, parte do processo. Como evitamos o fracasso? Evitamos o fracasso. Amamos aquelas pessoas que falharam e você sabe, normalmente é apenas uma lição. Ok, eu exagerei nisso e assim por diante. Então, não temos muitas pessoas dispostas a realmente experimentar coisas novas ou quebrar a cara se necessário. E, como consequência, bem. Caso contrário, o talento que existe, o talento que está lá, é muito bem pago em relação a outros sul-africanos, certo? Então você pode achar o cara que está correto para ser um cofundador ou fundador de qualquer outra coisa, está trabalhando em um emprego muito bem pago e eles estão confortável para realmente experimentar as coisas que precisam tentar. E sim, então eu sinto que, sabe, essa é uma das dinâmicas da África do Sul hoje em dia. Isso vai mudar nos próximos 5 ou 10 anos. Eu não sei, eu não acho, porque sinto com o Amapiano e como isso explodiu, certo? Tivemos a oportunidade de realmente ver como seria o futuro sul-africano, porque Amabian era apenas muito bruto, muito independente, muito um. Então, se ele ganha dinheiro suficiente para ter seu próprio lugar, isso é com ele, mas ele precisa ficar no quarto dos fundos da mãe, e fazer boa música e
O que vimos é que, ok, uma vez estabelecido como, eu acho que substituiu o rap como o maior género na África do Sul, as gravadoras montaram suas estruturas e trouxeram os principais jogadores, e agora muitos artistas de piano estão reclamando das mesmas coisas que gêneros mais estabelecidos reclamam, como não conseguir pagos ou o que seja, sabe? Todas essas coisas da gravadora, os enganando, blá blá blá. E ao mesmo tempo eu senti que, ei, poderíamos ter restabelecido o que ah, a indústria da música parece na África do Sul, devido ao fato de que muito disso estava fervilhando e acontecendo fora das estruturas ou do estabelecimento. E, voltando ao Bitcoin, sinto a mesma coisa, certo? Sinto que muitas das coisas que funcionaram no espaço do Bitcoin foi construído fora das estruturas estabelecidas, certo? Mas agora que estamos chegando, não estamos lá, ainda estamos chegando à velocidade terminal, sinto que as instituições mais estabelecidas estão indo muito bem em atrair bitcoiners e tê-los participando nas coisas mais estabelecidas, certo? Parabéns a Donald Trump por ser presidente, certo? E também ele usando Bitcoin como ferramenta de campanha, certo? E ao mesmo tempo esta é a minha previsão. Já sabemos que alguém está esperando para culpar o Bitcoin por algo que deu errado, e estou bastante certo de que esta administração Trump é a que vai fazer isso. Só não sei o que vai dar errado, mas sei que se alguma administração vai fazer, seria ser esta administração Trump. Eu não necessariamente acho o próprio Trump, mas Elon certamente tem isso em si como um ex-sul-africano, para colocar a culpa no Bitcoin. E sim, Elon ainda está tentando promover o Dogecoin também. É por isso que ele, como ele chama, seu departamento de Quanto governamental mais eficiência, melhor. eficiência, sabe? E sim, então eu ainda acredito que ele está tentando impulsionar aqueles através seja sutil sobre isso e então culpe qualquer outra coisa que dê errado mas moeda e sim, é uma coisa que eu geralmente não obtenho de pessoas como Nayib Bukele ou Michael Saylor. Embora eu deva dizer que Michael Saylor é realmente indo com tudo, como você sabe, com tudo mesmo, certo? Mas alguém tem que fazer isso, não é? Até logo. Até logo. Empurrar assim, certo? E ele não quer deixar mais ninguém ser a pessoa que empurra tão forte, sabendo o que ele sabe. Então, sim, efetivamente, isso é a coisa. E eu acho que outra coisa para mim é que sinto que Bitcoin e hip hop têm muitas semelhanças mesmo, certo? E eu falei sobre isso na minha conversa informal com a Isabela, ou foi em um painel, mas efetivamente você sabe, o hip hop tem todos esses diferentes componentes: grafite, rap, breakdance, poesia, a moda, e parece que, sabe, o Bitcoin, como você disse, dá uma desculpa para falar sobre dinheiro, economia, energia e assim por diante. E ao mesmo tempo também sinto que a trajetória que o hip hop tomou nos últimos 50 anos será quase a trajetória semelhante que o Bitcoin assumiu, vai tomar no futuro, certo? Começando no contrato. Cultura e ser absorvente e se tornar a cultura principal. Sim, certo. E eu vi até em São Paulo, há bastante grafite. É muito Sim, raro ver muito, uma muito. parede limpa, sem nada, certo? Então, o que que causou essa precaução com o grafite? Temos hip hop aqui também. Não sou um especialista para dizer, mas pelo que entendo, pelo menos depois dos anos 80 ou algo assim, a cultura hip hop cresceu muito no Brasil
E isso trouxe o grafite também. E há muitos tipos diferentes de grafite. Rústico, mais cru. E há o mais artístico e belo. E nesse tipo de grafite, as pessoas ganham muito dinheiro fazendo isso. Eles são como. As pessoas pagam para eles irem em suas casas, até mesmo em museus, e fazer grafite. Algo que começou como um movimento contracultural, mas hoje em dia o sistema o absorve e agora faz parte do sistema e dá voz a muitas pessoas que não teriam voz se não fosse pelo grafite e hip hop como nós temos. Não sei, temos muitos artistas que promovem esse tipo de mensagem. Maravilhoso, maravilhoso. Legal, eu adoro porque me dá uma razão para não estar no meu telefone. Eu Obrigado. não necessariamente acho que o aspecto da contracultura deveria ser colocado em uma cápsula e lembrado. Mas o que acho que precisamos pensar é na prosperidade de tudo isso, porque como eu vejo a gente sendo derrotado muitas vezes é não. E por nós é um conceito abstrato, é que independentemente do que você fizer, alguém mais vive melhor do que você. E isso atrai até mesmo pessoas do seu lado a simplesmente vir e então você sabe fazer o que a outra pessoa está fazendo, mesmo que esteja errado, seja lá o que for, ou mesmo que te prejudique, seja o que for. Então, a coisa, e talvez me permita usar o grafite também. Se o artista de grafite, que é realmente o melhor do país, é quem mais ganha dinheiro, bom, mas geralmente com música é a mesma coisa, normalmente. Os músicos não são os que ganham mais dinheiro com a música. E, infelizmente, aí os músicos também estão muito fora disso. Ou bêbados demais, drogados demais, ou seja lá o que for. Para realmente fazerem os movimentos e se posicionarem de uma forma que possam cuidar dos negócios, certo? Assim, como consequência, outra pessoa cuida dos negócios em nome deles e então essa pessoa fica com a maior parte. Então, o que eu acho que aconteceria Botão e agradável. acontecer é que tudo bem legal com onde o Bitcoin está crescendo, há muito dinheiro e os números estão subindo, certo? Mas precisamos estar atentos e cientes do fato de que realmente temos que construir muito e há muita prosperidade surgindo Dele. e se não estivermos atentos, alguém vai ficar com a maior parte, certo? Mas a maior parte do trabalho ainda terá que ser feita por nós, porque entendemos o trabalho, entendemos o que está sendo feito. Se eles fazem ou não, não importa, eles vão cuidar do assunto. Certo, então a única maneira de evitar isso é se cuidarmos dos negócios e sim, mesmo agora voltando para a África do Sul, bem, a África como um todo, a África é geralmente chamada de o que é, eles dizem que é muito rico em recursos naturais, certo? Sim, definitivamente. Na minha vida anterior, antes do Bitcoin, eu sou geólogo, como eu estudo, como todos os depósitos foram formados, assim, América do Sul e na Europa, e quero dizer, África, todo mundo sabe, no meu campo, que há muitos recursos naturais muito ricos, Sim, definitivamente mas sim. isso não se traduz em uma vida rica. Não, é o contrário. É como se empresas estrangeiras fossem lá e fizessem golpes, e essas coisas para manter o controle das commodities. Exatamente. Então eu sinto que, ok, precisamos estar prontos. E não importa, mesmo que o número do Bitcoin suba, se não estivermos atentos e realmente trabalhando no que precisa ser feito e nos posicionando corretamente, os Bitcoiners podem acabar sendo a classe mais empobrecida do mundo. E então, do que mais?
falamos muito sobre a África e a África do Sul como se fosse uma competição. O que está acontecendo? Aconteceu. E como está agora. Mas acho que poderíamos colocar uma lente de zoom maior no que acontece com dinheiro lá, como para as pessoas, como o que é difícil usar dinheiro no dia a dia nas comunidades para diferentes classes de pessoas e classes na linguagem delas, claro, esse tipo de coisa, e como o Bitcoin as ajuda. Tá, sim. Então é aqui que eu menciono C para DINS, o padrão Bitcoin, certo? Devo começar no passado ou começar no presente? Sua escolha, Certo. cara. Deixe-me começar no presente. O padrão Bitcoin, blá blá. Isso é a propaganda. Você pode procurar no Google, encontrar e ler e tudo mais. Então, no presente, certo, cada país tem uma moeda. Deixe-me falar sobre a África do Sul primeiro. O rand sul-africano costumava ser respaldado por ouro. E eu acho que também costumava ser tão valioso quanto um dólar, mas hoje um dólar vale 18 rand sul-africanos. Então você pode fazer as contas disso. É o quanto perdeu o valor. E na África Austral temos a Namíbia. Para. Namíbia, Lesoto. E outro país. Eu esqueci qual. Suazilândia, que tem uma moeda atrelada ao rand. A Namíbia chama de dólar namibiano e eu sinto que deveriam chamá-lo de rand namibiano, mas essa é apenas a minha opinião. Portanto, efetivamente, o que você precisa entender é que conseguimos transacionar uns com os outros porque eles também estavam, de certa forma, na mesma infraestrutura bancária. Conseguimos transacionar uns com os outros como se estivéssemos fazendo transações locais antes de setembro. E então eles fizeram essa regra estúpida que dizia que transações entre a África do Sul, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, África do Sul, Lesoto precisam passar pelo SWIFT. Então agora uma transação que levaria talvez um dia, talvez instantaneamente em alguns casos da África do Sul para Namíbia, agora tem que levar vários dias porque ainda vai para Nova York ou onde quer que o nosso Swift esteja configurado e depois voltar para chegar onde você está enviando. Não faz sentido porque as moedas ainda estão atrelados ao rand sul-africano. Então faz sentido para mim porque eles usariam a mesma infraestrutura, mas efetivamente alguém tinha influência suficiente para empurrar isso e influência suficiente para ter os bancos e os países. E claro, a Swift cobra uma taxa. Então não sei porque algum país diria, ok, se estamos movendo $1 bilhão por ano entre nós, vamos dar aqueles caras lá 1% ou quanto quer que a Swift cobre. Então, efetivamente, essa é a questão com dinheiro na África. A maior parte, se não todo o dinheiro na África paga alguém mais. Por razões históricas, se o seu país foi colonizado antes, você pode ainda estar quitando empréstimos que foram tomados para financiar a sua colonização. Tivemos alguns países que tentaram lutar contra isso. Acho que Burkina Faso, esqueci qual, Mali. Acho que o Mali recentemente disse que terminou de pagar sua dívida, que de certa forma financiaram a sua própria colonização. E o primeiro presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, eu acho, queria não pagar isso. Ele está morto. Ele queria não pagar essa dívida especificamente e ele está morto. E alguns outros foram assassinados por isso. Outros países, os francófonos, ainda usam o franco colonial. O que é engraçado porque tem colonial no nome. Tem colonial no nome. É uma dessas coisas que claramente diz isso é para o propósito de colonização. Toda transferência entre países coloniais passa pelo francês. E então os franceses mantêm seus fundos em seu nome.
comprovar se eles poderiam ou não fazer uma transação. Eu acredito que a França também tem prioridade em importações e exportações. Então, antes que uma das antigas, atuais colônias francesas possam exportar ou importar coisas, a França tem que dizer, talvez você devesse comprar de nós, ou talvez nós devêssemos comprá-lo de você antes de vendê-lo para a China ou para quem quer que seja. E sim, eles também obtêm, eu acho, recursos mais baratos, como nutrientes, outras coisas, e sim. Por isso acho que o recente golpe em Burkina Faso aconteceu. O cara expulsou o embaixador e tal, mas ainda está usando o CFA. Não sei se ele já ouviu falar do Bitcoin, mas você sabe, não, temos recursos em francês. Então, se alguém quiser falar com o atual presidente de Burkina Faso sobre Bitcoin, vá para economia.africa e você encontrará. E o que mais? Sim, então. Retrocedendo e voltando ao padrão Bitcoin. O que eu percebi é que geralmente se o seu dinheiro estiver errado, se algo estiver errado com o seu dinheiro, haverá escravidão. Não há mais nada a dizer sobre isso, né? Então, se o dinheiro não é valioso o suficiente, se o dinheiro que você usa no seu país não é a forma mais forte de dinheiro disponível no mundo, seu povo se tornará escravo. E a África do Sul já fez isso antes. Vou ao Museu da História Afro. Aparentemente houve escravos indo para o Brasil e a Argentina também. E claro, algum dinheiro foi pago por esses escravos. E é uma questão de, qualquer dinheiro que foi pago era visto como mais valioso do que as pessoas que estavam do outro lado do comércio. Sim, eu acredito fortemente que isso ainda está acontecendo, mesmo que não seja um tráfico de escravos transatlântico. É a mesma coisa. Por que a África do Sul está enviando dinheiro para Namíbia, passando pela SWIFT e depositando o quanto for na rede SWIFT? E chega ao SWIFT. Por que Burkina Faso está enviando dinheiro para o Mali, passando pela França? Mas, em última análise, a conclusão é que se o dinheiro que você usa como povo não é valioso o suficiente, seu povo vai ser escravo e outros países usaram dinheiro ruim e acho que a China é outro grande exemplo porque eles passaram por cerca de um século de humilhação. Foi assim que eles chamaram. E estou triste que nós, africanos, não sejamos corajosos o suficiente para chamar as coisas pelo nome. 1 século ou 4 séculos de humilhação, apenas para que entendamos, é assim que erramos tanto nós, tem feito como continente. E a China tem estado em ascensão, mas a China também não está realmente usando a forma mais rígida de dinheiro. E claro, há relatos de escravidão na China também. Com os uigures, eu acho. Sim, certo? Português, pelo menos, não em inglês. Bem, tá. Sim, né? E então é uma questão de, tá bom, em algum momento uma nação se torna próspera o suficiente para que a escravidão direta não existe. A escravidão indireta não existe. Porque também a inflação é outra forma de escravidão, certo? Impostos, curiosidade, uma forma de escravidão. Se alguém pesquisar sobre o que é a colonização sul-africana e todas as leis que foram implementadas, uma delas era o imposto sobre cabanas, certo? Então foi a primeira forma de imposto sobre propriedade, provavelmente na África ou no mundo. Então, se você tinha uma cabana, e este é o raciocínio deles. Então, claro, o que quer que os colonizadores encontrassem precisavam de uma maneira de incentivar as pessoas a trabalharem. Então, certo, vamos taxá-los. E, claro, eles não iam te pagar em qualquer forma de dinheiro que você quisesse. Era valioso na época. Talvez eles fariam isso porque te derrotaram na guerra e levaram seu dinheiro, mas de qualquer forma eles precisavam de uma maneira de te incentivar a trabalhar.
e você já perdeu a guerra e eles já levaram suas mercadorias, então você não deve nada. Então agora vamos apenas dizer que você tem que pagar para morar na cabana que você possui. Toda a sua vida. E se você não fizer, bem sabe, temos essas armas e vamos atirar em você. E assim a cabana, o imposto começou a ser uma coisa. E assim, para possuir uma cabana, para possuir uma casa, você pagaria imposto. Primeira forma de imposto sobre a propriedade. E então isso foi ampliado para incluir outros impostos também. Sim. A África do Sul é apenas um dos lugares mais estranhos na cidade do Cabo. Há essas casas com cores diferentes no Bocap. Há outra história aí que eu não vou contar, mas é também uma daquelas. Sim, então muitos impostos foram realmente testados durante os anos de colonização, e eles continuaram, e eu vejo os impostos como mais uma forma de escravidão, porque realmente você não tem escolha em pagar ou não pagar ou qualquer outra coisa, e se você não paga, ninguém vê isso. A aplicação dos impostos também. E sim, então efetivamente isso e o que mais. Existem pessoas sem acesso a serviços bancários, muitas pessoas sem acesso a serviços bancários na África do Sul, especificamente, e na África em geral, porque aqui no Brasil temos algumas pessoas sem acesso a serviços bancários, mas não é tanto quanto em El Salvador, por exemplo, como ouvimos falar bastante sobre isso. Sim, na África do Sul não é tão ruim. Acho que temos muitas pessoas bancárias. Na verdade, ainda é uma economia muito baseada em dinheiro. Toda a África é uma economia baseada em dinheiro. Mesmo com o dinheiro móvel, que é basicamente a coisa mais próxima do que Machangura está tentando ser, o dinheiro móvel é único porque 98% de todos os pagamentos digitais no continente africano são feitos através de dólares americanos. Então pode ser menos agora, mas não tenho certeza de Em quanto. forma física ou digital? Digital, certo? Mas a maior parte da economia ainda está em forma física, em dinheiro, certo? Então, qualquer país que você vá, provavelmente o comércio que você fará será em dinheiro. Em lugares como a Nigéria, provavelmente. Mesmo que tenhamos a máquina de dinheiro ou a máquina de cartão, eles iriam aceitar o pagamento em dinheiro ou se esforçar muito para que você pague em dinheiro. E sim, então essa é uma das coisas que é único sobre a África. Então as porcentagens bancárias ou taxas de adoção realmente não significam muito, porque no final das contas muitas pessoas lidam com dinheiro. E também em países como o Quênia, onde a adoção de dinheiro móvel é muito alta, não sei quanto, mas uma pessoa é mais provável ter uma conta de dinheiro móvel do que uma conta bancária. Então, mas mesmo lá, eles provavelmente usariam, eu acho, dinheiro móvel em vez de dinheiro em espécie, mas ainda O que você assim quer dizer com dinheiro móvel? Como uma conta do PayPal, em vez de uma conta bancária. não as telecomunicações operam contas de dinheiro móvel, sim. Então, Certo, é como o crédito no seu celular pré-pago, mas vale dinheiro. sim, mas não é o crédito na sua conta, é outra coisa. É como um token atrelado para à moeda local, certo? Sim. Não tenho certeza, mas acho que não temos isso aqui no Brasil. Alguém estava me dizendo que mesmo o USD não é tão Não, grande no de jeito Brasil. nenhum. Ah, é. Então, foi você ou outra Não me lembro pessoa? disso. Ah, Mas sim, ok, é. aqui, nós, sim, dólares americanos. Quero dizer, as pessoas sabem que é a melhor forma de dinheiro em comparação com o nosso real, mas não como as pessoas veem este tipo de contas, tipo, não temos essa opção. Então, se você não tem essa opção, você nem sabe que pode. Então você não Sim, faz, o dinheiro global basicamente. começou, eu acho, se você me perguntar, foi nas Filipinas com o Gcash por volta de 2004. Mas não acho que se tornou tão notório como é hoje até ser implementado no Quênia pela Safaricom com o M-Pesa por volta de 2008.
E acho que depois de um ano eles tinham tipo mais de 1 milhão de usuários. Mas o que faz o dinheiro móvel funcionar é a compreensão de que, já que a maior parte da economia ainda é baseada em dinheiro, você vai precisar de uma maneira muito fácil para as pessoas entrarem e saírem do seu sistema. Acho que uma das coisas que fizeram bem foi garantir que há muitos agentes em toda parte que permitiriam que pessoas com dinheiro viessem e se registrassem e entregassem o dinheiro e então blá blá Eu blá. acho. Como entusiastas do Bitcoin, essa é uma das coisas que esquecemos sobre economias primariamente baseadas em dinheiro. Que você não precisa integrar com uma plataforma de pagamento digital. Você só precisa configurar sua infraestrutura de entrada e saída de dinheiro e faça-a funcionar bem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que nós interpretamos mal sobre a rede de agentes, porque a partir de, pessoalmente, a partir de como as pessoas falam sobre agentes Visa, agentes de dinheiro móvel, você pensaria que é apenas um João qualquer, que está sentado em uma esquina com parar e tudo o que eles fazem é movimentar nosso dinheiro. Sim, eles estão lá, certo, mas os principais caras que estão impulsionando, se você me perguntar, impulsionando a maior parte do volume, são negócios estabelecidos em lojas físicas que acrescento isso, ou como um serviço de valor agregado. Por quê? Eles são bons em fazer isso. É porque eles são mais propensos a ficar abertos no horário comercial do que o cara cujo único trabalho é fazer móvel, ligado e desligado, certo? Mas é claro que há alguns agentes estrela que só fazem isso. E mas de uma perspectiva de negócios, a loja física, a loja de esquina, é mais provável que permaneça aberta durante o horário comercial e as pessoas sabem onde ir para conseguir as coisas de que precisam. A curiosidade, se alguém está ouvindo isto, somente os bitcoiners. Se você não é bitcoiner, por favor, pare de ouvir. E especialmente as empresas de bitcoin, vocês também são pessoas. Tudo bem? Uma coisa que estamos fazendo é tipo, não sei se vou chamar isso de marketing de alta visibilidade ou marketing de alto impacto ou algo assim, mas com as coisas que você fez, você sabe, é difícil fazer marketing convencional na África. Outdoors e seja lá o que for, sinto que são muito caros pelo que você recebe de volta, mas ainda assim você poderia pintar a casa de alguém, certo? Exceto no Quénia, onde há um imposto para fazer isso. Você ainda pode pintar a casa de alguém e você sabe, ter grafite de São Paulo. Deveríamos estar vendo grafite de Bitcoin por toda a parte. Mas é claro, uma coisa é dizer, ok, vou colocar o logo da Machangura ou o logo do Bitcoin por toda a parte, certo? Mas então é outra coisa dizer, onde quer que uma pessoa veja um logo do Bitcoin, do Machangura ou do Beeper, ela pode entrar e dar dinheiro a alguém e em troca receber Bitcoin. Ou eles poderiam entrar e pagar por bens e serviços usando o Bitcoin. Então, com o que vimos e o que estamos tentando construir na África do Sul, essa é uma das principais coisas. Então, sua marca não é apenas uma questão de publicidade, é quase um chamado à ação. Assim que alguém vê um logo Machangura, deve pensar: oh, eu deveria estar gastando um pouco de Bitcoin, ou eu deveria comprar um pouco de Bitcoin, ou algo assim. E sim, eu acho que muito do branding de dinheiro móvel entende isso. Que tudo bem se houver um cara que tem uma barraca como um agente de dinheiro móvel. Assim que uma pessoa vê essa barraca e vê o logotipo de dinheiro móvel, ela deve ir lá e fazer uma carga ou descarga. A marcação em outdoors de alta visibilidade é boa, ótima. Não sei, talvez sim, mas é uma ação de qualidade. Ou ter o seu logotipo e ter sua marca sinónima de ação de qualidade é melhor, eu sinto assim. Posso estar errado, mas sim. Então agora é um bom momento para entender o que é Machankura, qual é a ideia por trás,
quando vocês começaram a fazer isso, qual é o problema que vocês estão tentando resolver? Me dê a apresentação de 5 minutos sobre isso. Sim, então o 5 Minute Pitch Machankura é um serviço que permite que as pessoas enviem e recebam Bitcoin. E o que fazemos? Gerenciamos um serviço de custódia que possui uma interface de texto na qual uma pessoa pode conectar-se. E inicia um 333. E a Telecom mantém uma lista de diretórios com todos esses números e diz: ei, espere, quem opera um serviço de 333? E então eles nos veem na lista de diretórios. E então eles encaminham a solicitação do usuário. E então o usuário, quando a recebemos, respondemos com o menu inicial. E então o usuário vê o menu, diz: quero fazer a opção 2 e assim por diante. A partir do momento que o usuário diz que a estrela 8333 hash, teríamos uma sessão ao vivo com o usuário. E se o usuário não nos der uma entrada em 20 segundos, a sessão termina. Se não respondemos em cerca de 5 segundos, a sessão termina. E sim, basicamente, esse é o espírito do serviço. A nossa entrada é limitada a 160 caracteres. Sim, e sim, esse é o espírito do serviço. Então, mas quero dizer, aqui no Brasil, a maioria, tipo, eu chutaria que 99% das pessoas que têm um celular têm um smartphone. Na África não é o mesmo. É por isso que fazer por texto é melhor. Sim, e como eu disse antes, provavelmente não é um smartphone top de linha. Então, eles provavelmente não conseguem instalar mais um aplicativo e podem não ter internet onde estão, embora tenham um smartphone. Então, como você deve pensar sobre isso, é que quando você está na cidade na África do Sul, o acesso à internet é bom, mas a cada quarteirão você mover-se mais para longe da cidade. A internet é ruim por várias razões. Voltando ao planejamento geoespacial, então você pega um grupo de pessoas e coloca em uma área muito pequena para ocupar espaço da maneira mais eficiente. Então está tudo aglomerado. E há muitas pessoas lá e muitas redes móveis têm dificuldades com tantas pessoas em um espaço muito pequeno. Poderia ser feito, temos a tecnologia, mas a economia da situação é que estas são pessoas que não têm nem 2% da propriedade, ou talvez, para ser generoso, 5%. Então, por que vamos fazer esse tipo de investimento? Tanta infraestrutura lá. Então, sim, a pessoa pode não ter internet boa o suficiente para usar seu app na área onde vive. Eles terão o Wi-Fi no trabalho, talvez, e então sim, é uma daquelas coisas onde, ok, Como você... facilitamos para que uma pessoa sempre use o seu sistema de pagamento certo, então o pagamento é uma atividade de duas partes, remetente e receptor. Então, para o receptor aceitar o pagamento, ele precisa acreditar que estará em posição de gastar o pagamento em um momento posterior, certo? Então, se uma pessoa não pensa que em um momento posterior ela poderá gastar esse pagamento, ela não o aceitará. E se você estiver enviando um pagamento e a pessoa para quem está enviando precisar de algo que atualmente não tem para aceitar o pagamento, você não conseguirá. Fazer esse pagamento certo. Então, dinheiro geralmente é ótimo para pagamentos, porque vai de uma pessoa com o dinheiro físico necessário para a transação para outra pessoa, sem o dinheiro físico necessário para a transação. E tudo o que esse receptor precisa fazer mais tarde é o mesmo exercício. Eu recebi este dinheiro, você quer? Certo, legal. Aqui está, talvez me dê troco, mesmo que o troco nem sempre esteja lá, mas você sabe. Então sim, esse é o espírito com o qual construímos o Machangura. Perfeito. E quando você diz nós, eu não sei quantas pessoas estão trabalhando nisso, tipo, quantos usuários vocês têm. E também é uma empresa, provavelmente, pelo que entendi. Então vocês estão tentando crescer como esse normal seed money, série A, tipo, ter a Honda Seed, essa rodada de investimento, esse tipo de coisa com VCs. Vocês estão crescendo
organicamente, tipo, o que está acontecendo desse lado da Sim, nós levantamos uma rodada pré-definida. A equipe é como 7 pessoas, 11 pessoas, dependendo de como nós. quicando? África do Sul, Quênia, Uganda, em todo o lugar, você sabe. O espaço. E agora temos mais de 22 mil usuários. E sim, então, há alguns objetivos pessoais para mim. Eu realmente vejo o Bitcoin sendo usado por muitas pessoas no futuro, mas eu não vejo os serviços necessários. Então eu acho que vamos lançar alguns projetos que estão cobrindo casos ou cobrindo lacunas ao longo do próximo ano. Provavelmente pelo menos 3 projetos que estão cobrindo estas lacunas. E sim, então ver como bem estes projetos se saem. Uma das lacunas que eu vi. Porque é isso que fazemos, certo? Porque para aumentar nossos volumes queremos transações económicas, então queremos que as pessoas gastem Bitcoin em pão ou qualquer outra coisa, certo? Então, se você conseguir um comerciante que aceite Bitcoin, o que geralmente acontece é que o comerciante tem que ser um Bitcoiner ferrenho, porque ainda vai precisar fazer alguma contabilidade para contabilizar o Bitcoin que aceitaram. E se for um pequeno negócio, tudo bem. Se for uma empresa de uma pessoa só, tudo bem. Ele tem um registro mental disso. Mas se for uma empresa maior, não é aceitável. Então é aí que entram empresas como Money Badge ou Crypto Convert ou Money Badger, anteriormente Crypto Convert, que entram. Empresas como Peterville que entram e elas liquidam a conta em rands, mas aceitam o seu Bitcoin e desculpa, mas o que eu quero é que os negócios possam apenas aceitar o Bitcoin e compreender que a contabilidade será feita para eles, porque tudo o que é código, realmente não há mais nada que você precise contabilizar para o Bitcoin além do código. Sim, então para mim seriam essas as coisas. E algumas delas funcionariam, algumas delas podem não funcionar, eu não sei, certo? Mas isso determinaria o quão intensamente avançamos, porque uma coisa que fazemos como entusiastas do Bitcoin é integrar pessoas e elas geralmente ficam por causa da natureza especulativa do Bitcoin, certo? O Bitcoin está em mais de 80 mil, 82 mil, está? Sim, hoje foi um dia Sim, provavelmente existem 3 mil três, agora, três. certo? Mas nos últimos 4 anos o preço do Bitcoin estava andando de lado e então como estamos mantendo os usuários lá, certo? Então sim, nós poderíamos, isso ainda funciona como um ativo especulativo, mas eu sinto que o Bitcoin é algo que poderia destacar-se mais em nossas vidas diárias, certo? E a questão é porque não tem, certo? Então sim, sinto que há muito a ser construído. Nesse sentido, precisaríamos fazer isso para garantir que isso aconteça. Eu quase sinto que precisamos pensar como se o sistema financeiro nem existisse. Não, concordo 100% com você. Pelo menos é assim que eu entendo. Como o principal uso da blockchain, como a camada zero é reserva de valor. Como você vê na análise da blockchain que a maioria das moedas, algo como 60 milhões, não, 16 milhões de moedas não estão se movendo desde pelo último 6 meses. Então eles estão sendo mantidos por muito tempo e as redes de pagamento, os semelhantes, o uso de meio de troca do Bitcoin não é mais somente na camada zero, está se expandindo para outras camadas. Então, máquina poderia iluminar e todo esse tipo de soluções que permite o uso do Bitcoin, sendo usado como pagamento no dia a dia. Sim, e é incrível que isso tenha começado a acontecer há cerca de 2 anos, 3 anos, quero dizer, costumávamos só ouvir falar sobre o Lightning e o Lightning é incrível. Mas hoje em dia há muitas novas opções
surgindo, como o fado, como o Bachancura, essas coisas. E eu estou completamente a favor disso. Sim, não, se você está construindo em cima do Lightning também, certo? E acho que a outra coisa que precisamos fazer como entusiastas do Bitcoin, voltando ao hip hop de novo, certo? Há algo chamado de rapper backpack. O backpack rap é alguém que está sempre com uma mochila e está sempre pronto para fazer rap, certo? Então, na mochila estão todos os itens essenciais que ele precisa e ele vai a qualquer lugar para fazer rap. A música de backpack rap geralmente não é boa para o público em geral porque está muito enraizada nas tecnicalidades do rap. Eu não faço grafite, então acredito que uma pessoa que faz grafite, quando vê algo na parede, vê muito mais do que eu vejo. Eles veem técnica, eles veem cor, eles podem até saber qual marca de spray a pessoa usou. Eu não vejo isso. Eu vejo, é bom, não é bom, é, mesmo que seja ruim, como eu me sinto em relação a isso. E então, backpack rap é rap que se concentra em rimar. Duas pessoas. E eu sinto que, como bitcoiners, podemos ser bitcoiners da era backpack agora, onde podemos estar focados um pouco demais nas tecnicalidades, focados demais nas camadas 2. Deixe-me também dizer, é importante focar em algumas dessas coisas, privacidade, escalabilidade, seja o que for, mas eu sinto que também devemos entender quando estamos falando com o público em geral que, ok, talvez isso não seja importante. Definitivamente não quero dizer, quando eu estava começando a aprender sobre Bitcoin, uma coisa que me fez esperar 6 meses, tipo, eu não quero mexer com isso, foi a questão da custódia própria, como se você fosse colocar $500. Quero dizer, você não precisa saber sobre armazenamento de código e 24 palavras e a frase de segurança e esse tipo de coisa, quero dizer, há tempo para aprender tudo. Coisas, mas há um processo, não é como aprender tudo de uma vez e às vezes você fica muito confuso com isso e não é útil para os Então, iniciantes. sim, eu tive uma conversa que mencionava algo assim, onde eu estava tipo, era baseada em mágica. Quem é o seu mágico favorito? Não conheço nenhum mágico pelo nome. Talvez David Blaine, porque, A questão sobre desculpe, magia é como eficazmente. Ah, você conhece esses mágicos que andam na rua e fazem truques e as pessoas dizem uau, então eu estava olhando para isso e as pessoas estavam postando fotos de vídeos, na verdade, de pessoas recebendo o seu primeiro Bitcoin no meu canal, como uma pessoa com um celular antigo vendo o seu primeiro Bitcoin e então não só recebendo, mas também gastando em tempo de antena ou algo assim, certo? E então eles tinham essa expressão no rosto quando o tempo de antena chegava. É que Bitcoin, e eu sinto que eu, inclusive, minha primeira transação de Bitcoin foi estressante, autocustódia, seja lá o que for, verificando 2 vezes, blá 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 blá, e sinto que o foco na tecnicidade tira a magia, certo? Podemos apenas por um segundo apreciar a magia que é uma mas eu não transação me de Bitcoin. importo. Dinheiro mágico da Sabe? internet, E agora cara. você apresenta uma pessoa ao Bitcoin e você já explicou o lado mágico disso, que há um truque, que é um truque de ilusionismo que você deve observar, como a mão se move e blá blá blá, e a pessoa que deveria ser vivenciar um momento mágico agora está estressado para caramba, não sei, posso dizer. Sim, definitivamente. E quero dizer, estava imaginando, quando você estava falando sobre isso, como imaginar um comercial de carro. E em vez de mostrar uma praia linda, o carro dirigindo e talvez algum pôr do sol, um tipo de cenário bonito, tentando falar, este carro tem esse tipo de motor, esse tipo de freios, esse tipo de
Quero dizer, ninguém compraria um carro assim, você mostra emoções. Não só isso, você vê que eles mostram vídeos de como testaram o carro e todos os testes que ele mal passou, certo? E você vê o quanto o boneco de teste sofreu danos e todas essas coisas, certo? O que realmente não é a melhor maneira de vender. Vamos ver. Então sim, mas sim. Então o que mais O que mais? Eu sei que há uma comunidade tipo Bitcoin Beach na África do Sul. Não me lembro do Bitcoin nome. você não pode ver. Case, Sim. exatamente. O que é? O que está acontecendo lá? Ah, sim. Então, Bitcoin, eu não faço parte disso porque tenho que esclarecer isso, já que muitas pessoas acham que eu estou Sim, envolvido porque por causa é do do que eu quanto falo estava sobre falando, isso. tipo, não temos nenhuma informação sobre a África do Sul. Então, você é o cara da África do Sul, sim. Tudo o que está acontecendo na África do Sim, Sul então é com Bitcoin você. Agassi é como um projeto comunitário. Está em execução há mais de 10 anos, provavelmente 15 anos neste ponto. E o que eles fazem é ensinar as crianças a surfar para mantê-las fora das ruas e dar-lhes algo positivo. Mas, como consequência desse pequeno objetivo de ensinar crianças a surfar, incorporou um programa de refeições. Porque se você não tem certeza se a criança que está ensinando a surfar é baseada em um assentamento chamado Joe Slovo. Joe Slovo é um dos heróis da luta contra o apartheid. Pesquise sobre ele. Então é uma comunidade anteriormente desfavorecida. E então, se você vai ensinar essas crianças a surfar, você pode não saber se eles fizeram uma refeição naquele dia ou não. Então eles incorporaram um programa de alimentação. Assim, antes das crianças irem surfar ou depois de surfarem, elas também têm uma refeição. Eles incorporaram um programa de dever de casa para que as crianças também possam ter alguém para ajudá-las com o dever de casa. Agora eles têm um centro educacional e você sabe que estão fazendo todas essas coisas. Então é quase semelhante ao Bitcoin Beach no Brasil, Hope House. Para mim, as semelhanças entre os dois são loucas. Ahn, Sim, então é administrado pelo Herman e seu treinador sénior é o Lutando. Você também pode procurá-los no Twitter e sim, eles estão fazendo um trabalho magnífico. Eles têm um professor administrando o centro educacional. Recentemente inauguraram uma pista de skate, então as pessoas podem andar de skate. Eu acho que é a melhor pista de skate em Muscle Bay. Se não for a única pista de skate em Muscle Bay, ainda é a melhor pista de skate em Muscle Bay. O que mais eles fazem? Ah, sim, eles fazem muito. Eles são o melhor lugar para você testar o que está construindo, porque eles têm crianças pequenas, pré-adolescentes usando Bitcoin no dia a dia, pessoas idosas usando Bitcoin no dia a dia, porque sim, o professor também é idoso. Acho que o professor quase se aposentou, ou já tinha se aposentado e então faz parte do programa. E sim, então que é, acho eu, o Bitcoin em poucas palavras. Estamos co-organizando uma conferência na cidade do Cabo com eles, chamada Adopting Bitcoin. E vamos estar na cidade do Cabo, acho que em 24 de janeiro, 26 de janeiro, um dos dois. E então, após a conferência, vamos fazer uma viagem Bitcoin a Casi. Então, se alguém esteve no Adopting Bitcoin este ano na cidade do Cabo, provavelmente eles também fizeram parte da viagem. Então foi maravilhoso. Conte-nos mais sobre isso, porque nunca ouvi falar da conferência na África do Sul, na Cidade do Ah, Cabo. sim. Então nós basicamente sob o mesmo planejamento do Adopting Bitcoin também, mas em Cape Town. E sim, os co-organizadores com os organizadores do Adopting Bitcoin, Kamal, está fazendo um trabalho magnífico com o Adopting Bitcoin em qualquer país que o Adopting Bitcoin organize. E Herman, eu, Max, Ricky, Oken, acho que ele também faz parte dos co-organizadores. E sim, então nós efetivamente nos concentramos em apresentar o Bitcoin.
para organizações não governamentais, instituições privadas na África do Sul, para dizer, estes são os benefícios do Bitcoin. E é por isso que achamos que vocês deveriam. E sim, então trazemos palestrantes de todo o mundo para destacar porque que o Bitcoin é bom. Tivemos Magath Wade lá no ano passado, tivemos Jasper do Quênia, combustíveis fósseis para a África lá no ano passado, este ano tivemos. Bem, Craig Hall, o cara que desenvolveu o Sparrow, esteve lá no ano passado, este ano, e vai estar lá de novo no próximo. E Carl Van Wyk, o cara que construiu o Money Badger, anteriormente conhecido como Crypto Convert, está lá. E o CTO da Pick and Pay, o cara que na verdade, aprovado em uma das maiores redes de supermercados na África do Sul, exceto em Bitcoin, também vai estar falando. E sim, então isso é Adopting Bitcoin Cape Town. Muito legal. Então é em janeiro. Vou definitivamente procurar porque em 2010, mas cerca de 6 meses antes da Copa do Mundo, eu passei 3 semanas na África do Sul e pensei que é tipo muito... Lindo país, não. Em que parte do país estamos? Cidade do Cabo, Cidade do Cabo. E alugamos um carro e fizemos Mantenha a um bom rota do gancho. jardim. Sim, A então você rota foi do para jardim tipo George e... até Jeffers Bay, porque sou surfista. Então, gostaria de ver Jeffers Bay, claro. É um lugar muito importante para surfistas. Não, você definitivamente deveria vir surfar com as Não, crianças em Muscle Bay definitivamente. também. Parece muito interessante. Eu não sei este ano porque minha lua de mel é tipo 2 meses depois, então não sei se terei mais tempo. tá Mas bom. mesmo no ano que vem e no próximo ano, porque, quero dizer, o Bitcoin está crescendo, pelo que entendo. O Bitcoin na África também está crescendo. Então provavelmente continuará acontecendo, Mas certo? antes de mais nada, parabéns pela lua de mel e espero que tenham Obrigado, uma muito época obrigado. maravilhosa. Sim, bem, eu normalmente termino o podcast fazendo 2 perguntas aos meus convidados. A primeira é se há algo que deixamos para trás que eu me esqueci de perguntar e que você acha importante e gostaria de iluminar? Sim, bem, alguém queria saber se o que é isso? É possível conseguir machangura em tipo Brasil ou o que seria necessário? Então sim, é possível em países onde as telecomunicações têm uma boa infraestrutura de telefonia móvel celular. E o que você precisaria é a maneira mais fácil é simplesmente conseguir uma empresa como a Trilio que oferece uma API de terceiros para as coisas de USSD. Ou, se você quiser fazer do jeito mais difícil, você simplesmente, fala diretamente com as telecomunicações. Ei pessoal, me adicionem ao seu diretório de USSD e encaminhem todas as solicitações de USSD para este número. Eu não uso terno, então não faço isso, certo? Mas se você puder, deveria. E o que mais? O que mais você faz? Sim, então você também poderia desenvolver uma interface baseada em texto que permita fazer o que precisa, apresentar um menu e tudo mais. Você pode basicamente copiar e colar tudo o que fizemos também. Permitir que você faça isso. E sim, basicamente é isso. Você poderia implementar Machankur efetivamente em qualquer país do mundo. E sim, mas o que queremos fazer é dizer, ok, agora que está implementado, como você vai obtê-lo? Para as pessoas que você está especificamente trabalhando. Na África do Sul e na África como um todo, as pessoas sem smartphones estão mais nas faixas de baixa renda. E agora quase precisamos descobrir não apenas o novo discurso, mas uma nova oferta de produto deles. Porque uma pessoa pode não estar procurando por um investimento se está vivendo de salário em salário, certo? Então, o que você vai oferecer e mesmo que não esteja procurando um salário, sim,
Então, se eles não estão procurando um investimento porque não ganham dinheiro suficiente, como você consegue tempo suficiente com eles para realmente fechar ou fazer a venda? Então, sim, temos analisado coisas assim. No ano passado, mais ou menos. Sim, eu acredito que toda a região tem algumas coisas nas quais você pode trabalhar em qualquer classe de renda. Na África do Sul temos algo chamado Stokvels, que são mecanismos de poupança em grupo. Assim, você geralmente encontraria que se alguém tem baixa renda ou renda média, eles têm um Stokvel onde se encontram. Também é como uma configuração de clube social. Eles se encontram com amigos ou familiares e a cada mês guardam uma certa quantia de dinheiro. E é ou para um propósito ou uma duração. Então, se for por uma duração, no final da duração, eles redistribuem os fundos. Se for por um propósito, quando alcançam o seu objetivo, eles cumprem esse propósito. Um carro ou qualquer outra coisa, eles compram um carro. E no final, se for para todos no grupo possuírem um carro, todos no grupo precisam ser capazes de contribuir o suficiente. Por sua parte, igual na compra de um carro, até que todos no grupo finalmente tenham comprado o seu próprio carro. Então, sim, é uma daquelas coisas em que pensamos, poderíamos fazer isso com Bitcoin. Mas assim implementamos um recurso chamado clãs. Assim você poderia fazer isso como um clã de pessoas. E sim, Perfeito. E então, a última pergunta que eu sempre faço é recomendação de livros. Sim, vou começar a te pedir por um livro que é sobre Bitcoin, sobre economia, sobre desenvolvimento de software, sobre Bitcoin na África, como algo relacionado ao trabalho. Sim, bem, eu realmente sinto que o padrão Bitcoin um ótimo livro, certo? Com a economia, conseguimos traduzi-lo para Swahili também. Mas sim, então o padrão Bitcoin leia isso. Entenda a história, entenda a importância do conteúdo. Que foi compartilhado ali, certo? Se você não é fã do padrão Bitcoin, leia Ação Humana de Rodrigo von Mises, certo? E também entenda o que está sendo discutido. Eu adoro a ação humana porque, digamos que você não seja fã de economia, mas seja fã de física quântica, certo? Não, este gato ou qualquer outra coisa o gato está vivo ou morto apenas quando você observa, mas sinto que a ação humana foi escrita com algumas daquelas coisas de ciência quântica, coisas de física quântica em mente, porque ele diz que a economia é um estudo da ação humana, certo? Em primeiro lugar, você é um indivíduo. Muitas das decisões que você toma como indivíduo não repetível, certo? E em relação à economia, não nos importamos com o que você diz. Nos importamos com o que você gasta dinheiro, certo? E algo que você diz que fará versus algo que você realmente sabe, coloque seu dinheiro onde está sua boca. Pode ser totalmente diferente. E ação humana, ele estava dizendo que você não deveria fazer pesquisas, você deveria olhar para como as pessoas estão realmente gastando seu dinheiro. Então, sim, eu adoro isso. E ele também gasta muito tempo enfatizando que uma escolha que você fez ontem não é necessariamente uma escolha que você faria hoje, por qualquer razão. E toda escolha que você faz é racional para você. E pode ser irracional para um observador, mas é muito racional para você. E ele tinha muitos capítulos sobre empreendedorismo. Foi muito, mas sim, provavelmente muito, porque é um livro grande e sinto que o empreendedorismo também está se tornando uma arte perdida porque não acho que empreendedorismo seja corporativo, certo? O corporativo ajuda o empreendedorismo, mas o empreendedorismo ainda é empreendedorismo e ainda precisamos de empreendedores para descobrir o que precisa ser feito corretamente e a corporação descobre como o dinheiro deve fluir corretamente. E sim, a corporação é ótima quando o dinheiro já está fluindo, mas os empreendedores estão realmente lidando com ok,
o que podemos fazer para ganhar dinheiro, o que podemos fazer para que as pessoas nos paguem por algo. E sim, eu acho que a ação humana trata disso bastante e muito bem. Com relação a uma das coisas que para mim se destacou foi que um negócio tem diferentes participantes: o empreendedor, o operador, talvez empregados, o investidor e o promotor, certo? Então, para um negócio ter sucesso, você precisa de todos esses participantes. Caso contrário, você não vai ser capaz de ter um negócio bem sucedido. E geralmente, como uma pequena empresa ou como uma startup, começa com uma pessoa provavelmente desempenhando o papel de todas essas pessoas e ao mesmo tempo em algumas culturas, por causa da contracultura, você pode evitar algumas dessas pessoas. Sei que muitas pessoas evitam investidores, o que não faz sentido, certo? O que faz sentido é descobrir como conseguir um bom acordo. E é possível a mesma coisa com a indústria musical. Tecnicamente eu não tenho problema com a indústria musical, só acho estranho que muitos músicos tenham contratos ruins com a indústria da música, mas como eu disse, muitas vezes os músicos estão muito drogados ou bêbados para realmente cuidar de seus próprios negócios, e quando outra pessoa cuida do seu negócio, você vai acabar ficando com a pior parte do as pessoas. E sim, os promotores também são muito importantes. Se você olhar para muitos negócios podem oferecer um ótimo serviço. Um restaurante é um ótimo exemplo. Eles podem cozinhar uma boa comida, mas se as pessoas não sabem que há boa comida no. Como se não importasse, sim, você Isso sabe, existe. pode abrir e fechar sem ninguém entrar. E curiosamente, eu pessoalmente, não sei quanto a você, mas eu não entraria em um restaurante vazio. Bom, Isso vamos para fazer mim é um isso. sinal. Mas mesmo que eles tenham supostamente boa comida, se eu vejo que não há ninguém aqui, eu não entro. Mas você precisa de um promotor e alguns promotores podem perceber: oh, precisamos de frequentadores regulares que apenas fiquem sentados lá só para que haja alguém no restaurante. E sim, legal, ok. O que você pedir está por conta da casa, apenas sente-se e coma. Se vocês comem devagar, melhor ainda, apenas sente-se e coma certo. E sim, então promotores também são evitados em algumas instâncias, certo? Seja publicidade digital, seja publicidade. A palavra tem que sair de alguma forma. Você pode discordar de como é feito, está bem, mas discorda com o motivo pelo qual é feito certo. A palavra precisa se espalhar e eu acho que o que a Ludwig fez muito bem foi destacar as partes cruciais que todas essas pessoas desempenham. Operadores são geralmente pessoas que sabem como façam isso num sistema do tipo: ok pessoal, quando saírem desta cozinha limpem tudo para que amanhã quem abrir a cozinha possa apenas preparar tudo e não precise se preocupar em limpar. Certo? E operadores não são necessariamente empreendedores, certo? Mas empreendedores também não são necessariamente operadores. Algumas pessoas podem ser ótimas em saber qual é a ideia, mas você não sabe. É provavelmente um dos melhores empreendedores do mundo, mas definitivamente o pior ou um dos piores operadores do mundo. E ele precisa de ótimos operadores ao seu redor, uma vez que ele tenha feito a coisa empreendedora de identificar que, Twitter é uma ótima aquisição, certo? Deixe-me conseguir alguém para administrá-lo. E sim, então não podemos criticar Elon Musk por ser um grande empreendedor, mas eu o critico por ser um mau operador e ele também não deveria, ele também deveria entender isso. Minhas habilidades como operador realmente não são tão boas e eu preciso que outra pessoa assuma por mim. E sim, então não acho que estamos tendo essas discussões o suficiente Brasil, África do Sul. Você sabe, fazemos parte do mesmo culto, efetivamente, mas Briggs é ótimo se os empreendedores fizerem direito. Qual foi a prisão brasileira? Presidente do Brasil, Lula. O Lula, lembra?
E eu não sei, cara, desculpe, certo? Tudo Então, legal. seja o que for que meu irmão Putin e Ping Xi Jinping decidirem que não funciona a menos que haja empreendedores fazendo coisas, a menos que descobramos, ok, na África do Sul isso é o que precisamos fazer e temos acesso sem visto ao Brasil, legal, posso vir aqui sempre que quiser, é um voo de 9 horas. Não é tão ruim, é como durante a noite quando estou vindo e durante a noite quando estou voltando, mas eu chego ao meio-dia, mas de qualquer forma não é tão ruim. Então, eu poderia. Venha aprender com vocês, vocês poderiam vir, é isso, aprendam connosco em Jeffers Bay e aprendam connosco. E então, no final do dia, sabe, sempre deve haver lições, devemos dizer, ok, legal, isso funciona no Brasil, há muita cultura hip hop florescendo, há muita cultura de luta também, há muitos benefícios para o leste. Vamos incorporar isso de volta na África do Sul. Na África do Sul há uma cultura de dança e uma nova cultura musical, certo? E tudo isso para mim é muito importante e lamento dizer isso sobre El Salvador, mas sinto que essas coisas estão faltando em El Salvador. E ao mesmo tempo sou tão positivo em relação a El Salvador porque todos são positivos em El Salvador. Eu gostaria de ver mais cultura em El Salvador e eles podem e devem criar cultura nunca vista antes. Muitas pessoas pensam que cultura é histórica, mas não, é realmente o que as pessoas gostam, é orgânica, é viva. Bolas com Sim, tempo. certo. E sinto que eles podem ser um dos poucos países que têm uma ficha limpa ou tão limpa quanto poderia ser, certo? Onde agora eles estão tipo, ok, legal, o que fazemos e o que construímos e o que começamos, e sim, então eu vou guardar para a próxima semana para adotar Bitcoin para ver o que a cultura está borbulhando lá, certo? Já estou vendo que São Paulo tem uma ótima cultura, certo? E El Salvador, nos próximos 10 a 15 anos, conforme mais e mais pessoas visitarem, eles precisam para deixar nossa soberania. Não, nós precisamos, estamos tentando, precisamos, você sabe, fazer mais, porque ao mesmo tempo devemos perguntar por que nenhum outro país está tornando o Bitcoin uma moeda corrente legal corretamente, porque a República Centro-Africana tentou, mas não Sim, conseguiu. foi estranho. A pior maneira que você poderia fazer isso certo e ao mesmo tempo de volta ao Michael Saylor, se a MicroStrategy estratégia funciona porque realmente nenhuma outra empresa está fazendo isso. Empresa de capital aberto, certo? E sim, então uma das outras coisas sobre cultura é mostrar porquê e como você faz isso, certo? Então, ao mesmo tempo, os entusiastas do Bitcoin têm uma cultura de não mostrar, sabe? O que é importante, o lado positivo é ótimo, certo? Mas entender como mostrar direito, entender como colocar uma exibição, e a exibição não traz necessariamente danos físicos a você, como alguns dos grafites que você pode dizer, uau, isso custa muito dinheiro para colocar, porque está em um edifício muito alto ou em um lugar muito difícil de alcançar. E o valor em dólares de colocar o grafite ali deve ter sido muito alto, mas agora que está lá, o valor retorna, mas é uma exibição que valeu a pena colocar lá. E a pessoa que a colocou gastou dinheiro e tecnicamente não há dano físico em eles gastarem seu dinheiro, então sim. Sinto que isso é outra coisa que os entusiastas do Bitcoin precisam aprender, que houve pessoas ricas na história, antes de classes abastadas de pessoas na história, e não precisavam viver com medo de um bem. Talvez eles tenham feito isso, mas você sabe que aplicaram mitigações a isso, e eu sinto que Sim, somos deveríamos. mais paranoicos do que as outras pessoas que tinham dinheiro antes. Como no Brasil.
Há muitas pessoas que têm Ferraris e esse tipo de coisa. Eles andam com um relógio grande e não têm tanto medo quanto os entusiastas de Bitcoin, por exemplo. Sim, Sim, entendo o certo. que E você assim, está se não dizendo. superarmos ou vencermos essa paranoia, esse medo, qualquer número que suba até é inútil, porque agora você tem uma arma e tem medo de usar uma arma. Desculpe por fazer do Bitcoin a arma neste exemplo, mas você sabe qualquer bem que pudesse vir do Bitcoin. Até mesmo a própria arma aqui, o fato de você ter uma arma o mantém seguro, mas há uma exigência de que você dispare a arma para que a segurança seja realmente garantida, certo? Se uma pessoa souber que, aquele cara tem uma arma, mas ele não vai usá-la, ok, eles sabem, ok, legal, ok, vamos lá, vamos fazer isso, certo? Então com Bitcoin acho que estamos nesse ponto onde definitivamente vamos precisar saber, ok, vamos ter que usar esse Bitcoin em algum momento e como melhor usamos esse Bitcoin, e sim, perfeito. Então, ok. Essa foi uma resposta muito boa e longa sobre a indicação de primeiros livros. E quando eu tento entender e quero dizer, Tentar entender o Bitcoin africano por um longo tempo. Eu sempre acabo lendo Gladstein. Não sei se você leu o trabalho dele. Existe alguma outra pessoa que você diria que é um bom trabalho para eu ler e entender mais sobre a África? Quero dizer, a África Tenha um ou bom. Bitcoin africano e Bitcoin. Não só África, porque haverá pessoas também. Ah, sim. Então, sim, literatura africana eu recomendaria autores nigerianos na maioria das vezes. Ah, sim. Mas há um livro que me vem à mente chamado Nervous Conditions, de uma autora do Zimbábue chamada Tsitsi, acho. Tsidera, alguma coisa, estou esquecendo o nome dela. E muitos dos livros de Chinua Achebe, o mundo se despedaça. Mas o meu favorito pessoal, se você quer entender a África, é Ben Udry. Chama-se The Famish Road. É uma trilogia. E é, para mim, quando o número subir e chegar ao meu próprio número, vou ligar para ele e dizer: Ei Ben, eu gostaria de transformar seu livro em um anime. E para mim, então, o que ele faz é seguir a história de um garoto, um filho espírito que faz parte de uma gangue. Com outros E o espíritos. lance deles é que não querem nascer. Então eles fazem de tudo, menos nascer. Podem passar por uma gravidez completa e então seriam natimorto. Ele visualiza de uma forma em que eles ficam na borda entre a vida e o mundo espiritual, e pulam para o abismo onde o mundo dos espíritos entra na vida. E então o livro segue um desses espíritos de criança que decidiu que sabe de uma coisa, deixe-me apenas nascer e ver como é essa coisa de vida. E as outras crianças espirituais se sentem traídas. E elas ficam tipo, espera um minuto. Nossa turma não faz isso. Nós nunca nascemos. Então elas passam o resto da vida tentando trazê-lo de volta. E ele nasce de uma família pobre que é pobre porque tentou, por todos os meios financeiros, ter um filho. E agora eles têm essa criança, cuja ligação com o mundo espiritual está tentando trazê-lo de volta. E, independentemente da pobreza em que eles se encontram, agora ficarão ainda mais pobres, pois terão que fazer muito e gastar muito dinheiro para manter essa criança viva. Em saúde e em espírito e em todas essas diferentes formas. Então, quando as outras crianças espirituais tentam pegá-lo de volta, ele pode ver ambos os mundos, certo? E então o livro meio que pula de um lado para o outro. O pai dele é um grande lutador. É um livro que destaca a necessidade de campeões. Sim, para mim ele acerta muitas coisas. E sim, então eu recomendo muito The Famished Road em relação aos entusiastas de Bitcoin.
ou eu acho hip hop, cara. Eu, eu acho ouvir os rappers, certo? Eu não acho que haja alguém escrevendo sobre bitcoiners africanos bem. Agora, eu também nem estou escrevendo bem sobre as coisas que estou fazendo, mas quer seja sul-africano, nigeriano, queniano ou qualquer outro, você pode pelo menos ter uma melhor compreensão de onde vem a mentalidade dos jovens a partir do rap. E sim, então Bitcoin sul-africano não é muito diferente do Bitcoin internacional. Todos estão tentando usá-lo para melhorar seu futuro, certo? E sim, isso é basicamente isso. Bem, muito obrigado, cara. Foi muito bom conversar com você. Foi uma honra. Obrigado por me receber, cara. Incrível, cara. Bem, nem sei quanto tempo passou.